Bom dia, obrigado pela presença. Tenho muito prazer de estar com vocês aqui e ter a oportunidade de contar aquilo que estamos fazendo na vida. Tá? Temos aqui como e por que trabalhar parceria indústria-universidade, Golden Technology. Iniciamos há 32 anos aqui no Brasil, com um propósito e um objetivo de produzir produtos químicos auxiliares para a indústria têxtil. Como propósito principal, tínhamos prover o cliente, prover o mercado com novos produtos, novas tecnologias e uma forte assistência técnica. Assim, iniciamos 32 anos atrás. Com esse propósito, fomos levados a interagir com as universidades. Temos aí 20 anos nesta estrada com as universidades. Aprendemos um pouco e, durante esta apresentação, a gente vai mostrar que caminhos percorremos, de onde saímos e onde estamos neste momento. Para contextualizar o que vamos falar aqui, e se não por que esse Summit, uso este artigo que saiu no sábado no Estadão. Ranking Estadão de Empresas Mais 2019, parceria com FIA e Austin Rating, as empresas mais eficientes do Brasil. Isso saiu sábado, eu li o artigo e achei que identifiquei uma série de coincidências nessas empresas. Estão listados vários setores do nosso segmento, todos, creio, absolutamente. Que coincidência temos aqui? Eles fizeram um ranking e as 3 primeiras de cada setor, eles fizeram comentários. Não vamos entrar em muitos detalhes, sugiro que vocês depois com a internet vejam este artigo. Que coincidência tem nessas empresas? Trabalham num ambiente com uma carga tributária excessiva, com uma legislação trabalhista complexa, com um sistema político difícil. Esse é o ambiente que essas empresas estão trabalhando. Essas empresas crescem, ganham market share e aumentam rentabilidade. Esse é o ambiente. E estão fazendo isso. Não digo que nós não devamos nos preocupar com a carga tributária, com a legislação trabalhista, com o nível de corrupção que nós temos aqui. Eu não digo que nós não devemos, mas nós dentro da empresa temos que buscar nossas soluções. E, invariavelmente, dentro de todas essas empresas que nós observamos, a palavra que mais marca é a inovação. Trago meia dúzia de setores, não trago todos aqui, mas para que vocês possam ver. Do varejo, economia quase estagnada, preocupa varejistas, reinventar-se diante das adversidades, foi a estratégia usada pelos grupos que lideram o ranking no setor varejo. Açaí Atacadista, Magazine Luiza e Raia Drogasil. Eletrodomésticos, eletrônicos e informática, entre as principais inovações trazidas ao mercado pela Electrolux, está a renovação completa da linha de fogões. Máquinas e equipamentos, as áreas de pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos ganham novidades a cada ano, com destaque para as soluções exclusivas. Bancos. Os investimentos em inovação e tecnologia também estão no radar das instituições. O Itaú Unibanco atingiu a marca de 11,1 milhões de correntistas, pessoas físicas que utilizam os canais digitais via internet ou aplicativos em dezembro de 2018. Química e Petroquímica, Braskem, apresentou geração de caixa recorde, chegando a 7,1 bilhões, resultado 187% superior a 2017. Solidez, inovação e resultado. Têxtil, vestuário, reinvenção a partir da aposta de inovação. Utilizo esses slides para contextualizar o que nós vamos ver aqui. Ok. Independente deste ambiente, existe aqui 100 empresas colocadas que estão tendo sucesso. E todas elas focando no tema inovação. Quando falamos de inovação, e o nosso tema, essa interação de empresa-academia, temos aqui um primeiro problema, visão. Dentro da indústria, dentro da empresa, nós pensamos no hoje. Eu faço investimento com muita facilidade na compra de um equipamento para a produção, porque imediatamente eu faço as contas de quanto isso me agrega no faturamento. Isso é o que estamos dentro da indústria. Eu preciso para agora. Eu não posso esperar. Eu tenho dores. Então, esse é o primeiro problema. Se nós vamos para a universidade, geração de ciência, geração de conhecimento, muito difícil o estabelecimento de tempos, de time. Eu penso, gerar conhecimento, produzir ciência, publicações, livros, é assim. Então, dificílimo conectar duas pontas com visões diferentes, com times diferentes. Se olhamos a academia, ela está distante da indústria. Por outro lado, nós temos que tentar fazer uma ponte entre essas duas pontas, mas não podemos misturá-las. É importante que fiquem separadas. É importante que não haja contaminação da indústria na universidade e da universidade na empresa. Não pode haver contaminação, já explico a seguir. Mas a indústria, a empresa, estar aqui para entender as demandas de mercado, como colocado aqui pelas outras duas apresentações, eu tenho que entender o que o público quer. Eu preciso saber o que falta, quais são as necessidades. Transmitir isso à academia. E academia, por favor, trabalhe. Academia, por favor, me faça uma roupa que não precisa passar. Me faça uma roupa que não precisa lavar. Eu não tenho tempo. Eu tenho 3 filhas. O primeiro quesito para comprar roupa é a massa. Se a massa não quer. Agora, isso não é um problema da indústria. Isso é um problema da academia. Por favor, universidade, me ajude nisso. Então, esta conexão é difícil. Se nós falamos em inovação, colocamos aqui 2 tipos de inovação. Inovação incremental, aonde eu mudo pouco a pouco. Eu mudo a forma, mudo a cor, mudo concentração. Mas, se eu falo de disruptiva, eu quebro paradigmas, eu mudo sistemas, eu mato uma máquina de escrever, eu venho com uma tecnologia de celulares diferentes. Isso é disruptivo. Para que tenhamos estas inovações disruptivas, faz falta a academia. Acho que se nós nos fechamos na indústria, nós somos levados a produzir
mais do mesmo, mais daquilo. Eu pinto, troco a forma. Mas as empresas que estão vencendo por inovações, elas não estão fazendo somente as disruptivas, as incrementais. Elas têm trabalhado muito mais nas disruptivas. Desafio da inovação. Em geral, inovação dentro das empresas tem sido como um acessório. Não faz parte do core da empresa. Por quê? Porque é difícil construir um pipeline de inovação com maturidade. Leva anos. Você não faz isso em um ano. Nós vivemos num país com uma economia instável, onde hora sobe, hora desce. Na primeira descida que tem, a gente olha para os acessórios na empresa e corta. E eu não construo esse pipeline de inovação. Eu não ganhei maturidade. O que significa um pipeline de inovação? Eu estou entrando com ideias aqui que vão vingar daqui 3, 5, 10 anos, mas eu já estou saindo com ideias que eu internalizei tempos atrás. Enquanto isso não é construído, eu não posso considerar a inovação como um processo. E, na verdade, a inovação dentro das empresas tem que ser um processo como se fosse um processo produtivo. E eu tenho que olhar para a inovação e dizer, eu coloco R$1 na minha inovação e sai 7, e sai 5. Se eu não tenho essa medida, quando nós vamos fazer os orçamentos para os próximos anos, eu olho a área produtiva, eu olho a área de marketing. Por quê? Porque a inovação não mostrou seus números. Mas, se aqui construímos um pipeline de inovação robusto, maduro, ele não sai mais da empresa. Ele é um processo. Ele não é aventura. E quando esse pipeline é feito, eu tenho várias maneiras para trabalhar. Como é que eu faço para essas ideias andarem mais rápida? Como é que eu gasto menos para sair com a ideia que eu entrei e ao final? Cito Golden agora. Temos hoje, disse a vocês, 20 anos de trabalhando junto com as universidades. 10 anos atrás, lançamos uma patente para a reutilização de banhos de tintura. Processos super otimizados para algodão, poliéster, estamparia, poliamida. Mas eu não estou falando de produto mais concentrado. Eu não estou falando de amaciante mudado. Eu não estou falando de amaciante com perfume. Não estou falando de amaciante com escama. Nós estamos falando de coisas diferentes, de processos curtos, que se utiliza menos água, que se utiliza menos energia. Processos muito competitivos, se eu tenho um total cost. Se eu avalio a minha empresa de verdade para saber quantos litros de água eu gasto por cada quilo de roupa que eu tiro daqui, ou qual é o meu consumo de energia. Estamparia digital também, eu cito aqui alguns cases dessa pipeline de inovação. Temos uma preparação muito robusta. Área de antimicrobianos. 3 moléculas próprias que não existiam no mundo. Isso faz parte do nosso pipeline de inovação. Ou seja, nós temos um montão de ideias entrando. De onde vêm essas ideias? Do consumidor, do mercado, do cliente. E aqui, junto com a academia, pouco a pouco vamos trabalhando. É claro que não temos a roupa ainda que não precisa lavar, mas evoluímos muito. Não temos a roupa ainda que não precisa passar. Evoluímos muito. Quando nós colocamos os conceitos de reciclar, reusar, é nisso que nós trabalhamos. Eu não trabalho para ter um produto. A gente trabalha para mudar o mundo. Então, se temos maturidade num pipeline de inovação, nós podemos projetar um pipeline de negócios. Espera aí. Se nós inovamos, se eu estou com a academia, gerando tecnologias, por que eu tenho que ficar só dentro do têxtil? Internacionalização. Começamos a empresa há 32 anos atrás. Hoje,
cobrimos todas as Américas, América do Sul, América Central, América do Norte, México, Estados Unidos, Colômbia, Peru. Fomos Turquia, fomos Marrocos, Sri Lanka, Itália, Espanha. Mas por quê? Porque a gente não foi oferecer amaciante mais concentrado e mais barato. Porque a inovação nos permitiu mostrar a outros coisas importantes e interessantes. Gente, cofundadores de um instituto dentro da Universidade de Cornell, Estados Unidos. Nós somos membros desse instituto para a inovação de nanotecnologia. Temos aqui a Tot Science, criamos uma startup só para a geração dessas tecnologias. Hoje, outros segmentos. Alimentos, já temos uma empresa, fizemos uma joint venture com uma empresa europeia. Área de vidros, embalagens, madeira, oral care, lubrificantes. A inovação nos permite esses passos. Cito 2 casos, oral care, lubrificantes. Nós não vamos produzir creme dental, nós não vamos produzir enxágue bucal. Temos 2 tecnologias robustas, terminando todos os seus análises de laboratório, as suas certificações. Podem valer coisas de mais de 100 milhões de dólares, cada tecnologia dessa, para ser licenciada ou vendida para outras empresas. Saímos lá atrás com o propósito de produtos químicos auxiliares, mas a inovação nos dá caminho, ela nos permite. Como medir a inovação? Se aqui falamos de inovação, se aqui nós falamos que não é um acessório dentro da empresa, mas ele é um processo que está internalizado. Vários indicadores existem. Nós preferimos usar um indicador somente. Eu tenho que olhar para o último número da minha DRE. Eu tenho que olhar para o bottom line e dizer, de cada 100 desse produzido em dinheiro no final, quanto está composto pela inovação? Quanto está composto por produtos novos? Se esta medida é boa, eu aprovo, eu certifico o meu pipeline de inovação. Então, esse é um indicador simples. Quanto de produto novo está me colocando de dinheiro novo no bolso? Esse é o indicador principal que nós usamos para a inovação. Aqui coloco a vocês a distância e a academia aumenta a vulnerabilidade de todas as partes. Passamos em um processo difícil no nosso país, as universidades sofrendo, as federais, as estaduais, cada vez mais com menos recurso, precisam buscar alternativas. Quando nós começamos o nosso processo, absolutamente foi fora do Brasil. Se nós voltássemos 20 anos atrás, as nossas universidades muito pouco estavam preparadas para um relacionamento com a indústria. Hoje não. Hoje existe a preocupação aqui sim, como vamos viver também. Essa mudança de cenário, essa mudança de paradigma aconteceu lá atrás, há muito mais tempo do que aqui. Coisa de 3, 4 anos, também temos as universidades do Brasil trabalhando com a gente, porque houve uma necessidade. Finalizo dizendo o seguinte: se nós aprendemos a lidar num ambiente deste, com a carga tributária que temos, com a legislação trabalhista dura que há, o nível de corrupção que temos, uma economia instável. Se nós aprendemos a viver aqui, gente, fica fácil viver em outros mundos. Quem dirige em São Paulo tem muita facilidade para dirigir em qualquer cidade do mundo. Quer dizer, os obstáculos colocados aqui para nós nos dá musculatura para seguir e para ir para o mundo. Se nós inovamos, podemos ir para qualquer lugar. Gente, muito obrigado. Era isso. Espero
ter aí deixado algumas reflexões para vocês. Muito obrigado.